Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é Maicon Appelt. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a questão da necessidade hídrica para irrigação de pastagem ou qualquer tipo de irrigação que você possa vir a trabalhar. Muitas pessoas me perguntam nas propriedades rurais que eu assisto quanto de água que eu preciso, se a vazão do poço que ele tem ou que você tem na sua propriedade ou a vazão do córrego ou do rio que você tem é suficiente para irrigar uma determinada área. Eu quero explicar aqui para você de uma maneira bem sucinta e simples para que você possa você mesmo aí fazer a sua conta e chegar nesse resultado. Muito bem, eu gostaria de pedir a você aí, pega a sua calculadora, o seu telefone celular aí e vamos aos cálculos. Quando você vai começar um sistema, a primeira coisa que você deve considerar é quantificar a quantidade de água que você vai necessitar aplicar na sua propriedade. Isso vai depender, obviamente, da região que você está. Então, se você está em uma região com transpiração alta, uma região mais ao norte, por exemplo, muito quente, que a temperatura é alta o ano todo, você vai ter uma perda de água muito maior que se você estiver no sul do nosso país, do Brasil. Muito bem, então como que eu vou chegar nesse número? Vamos fazer uma suposição média, que eu perco aí diariamente algo em torno de 5 milímetros de água a cada dia. Então passou-se o primeiro dia, a evapotranspiração, que é a somatória da transpiração da planta, que a planta transpira através dos estômatos, e a evaporação do solo. Quanto essa somatória dessa quantidade, nós chamamos de evapotranspiração. Isso nada mais é do que o volume de água que eu perco aí na sua propriedade, na sua cultura, ao longo do dia, ao longo de cada mês ou durante o ano. Muito bem, e como que eu quantifico isso? Existem algumas formas de você quantificar com estação automatizada ou com alguns outros equipamentos, ou existe como você ir na sua internet aí, na internet do seu computador, do seu celular e buscar a sua região e verificar qual é a evapotranspiração média da minha região. Então, em média, nós vamos chegar no número aqui em torno de 5 milímetros ao dia. 1 milímetro de água é o mesmo que 1 litro por metro quadrado. Então, se choveu, por exemplo, 10 milímetros, nós estamos falando de 10 litros em 1 metro quadrado. Isso é a água que choveu. E a mesma coisa é a evapotranspiração, a água que você perdeu. Muito bem, se nós estamos falando em evapotranspiração de 5 milímetros, que é o que perdeu diariamente aí na sua propriedade, nós vamos transformar isso agora para hectare, porque a irrigação ela é sempre calculada por hectare. Então pega sua calculadora aí e faça a conta comigo. Nós estamos falando aí de 5 litros de água por metro quadrado, que é 5 milímetros, que é a quantidade de água que você tem que repor na sua área. 5 litros de água, se você multiplicar isso por 10 mil, que é a área de 1 hectare, que é 10 mil metros quadrados, nós chegamos num volume de 50 mil litros, que é o mesmo que 50 metros cúbicos de água por hectare. Então essa é a quantidade de água que você tem que aportar no seu sistema de irrigação. Muito bem, então nós chegamos no volume. Volume, então, é uma coisa. Agora nós vamos ter que transformar isso em vazão, que é uma outra variável, que ela é dada em litros por segundo, ou metros cúbicos por hora, ou litros por hora. Normalmente se quantifica em metros cúbicos por hora. Como nós já fizemos a conta, chegamos no número de 50 metros cúbicos por hora, nós vamos continuar essa conta a partir desse número. Então nós estamos com o número de 50 metros cúbicos por hora, que é igual a 5 milímetros de água que você vai repor. Você tem 1 hectare, por exemplo. Quanto tempo eu vou trabalhar, o tempo de irrigação diário? Normalmente o tempo de irrigação diário depende muito do seu sistema, mas ele pode variar de 8 até 21 horas no dia. Faremos uma conta pensando em algo em 15 horas diárias. Então nós vamos pegar os 50 metros cúbicos de água, nós vamos dividir esse número por 15 horas. Então 50 metros cúbicos dividido por 15 horas de irrigação. Nós chegamos no número de 3,3 metros cúbicos por hora. Então essa seria a vazão que você necessita ter no seu córrego, no rio, uma vazão disponível de 3,3 metros cúbicos por hora, para que em 15 horas de irrigação você consiga aplicar isso na sua área de 1 hectare e aportando uma quantidade de 5 milímetros de água. Muito bem, nós podemos fazer outros cálculos para chegar isso em litros por segundo. Tenha isso em mente. Uma média geral que se você tiver uma vazão de 4 metros cúbicos por hora, seja ela de poço ou seja ela
de um córrego, um rio especificamente, você conseguiria irrigar 1 hectare. Logo, para irrigar 10 hectares, você multiplicaria esse número por 10. Então a gente estaria falando em 40 metros cúbicos por hora, tá bom? Para irrigar 10 hectares. Essa é a quantidade de água, é o cálculo aí da quantidade de água que você necessita para irrigar um sistema de irrigação, seja ele qual for, tá? O sistema, principalmente o sistema de aspersão. Pode ser para pastagem ou qualquer outra cultura. Temos outras variáveis, tá? Nós temos coeficiente de cultura, mas nós não vamos entrar em muitos detalhes para que você tenha noção aí na sua propriedade, para você fazer uma conta muito próxima da realidade da sua propriedade. Tá ok, pessoal? Um grande abraço, espero que tenha contribuído aí um pouquinho para vocês com esse vídeo. Deixe seus comentários aqui, curta, faça suas perguntas que nós temos um prazer em te responder. Um abraço a todos.